Bom, vamos falar agora sobre a chikungunya, tá? Depois da dengue e da febre amarela, a chikungunya com certeza é a arbovirose que mais vai cair na tua prova, né? Porque apesar de a gente não ter uma epidemia, né, tão incidente como foi alguns anos atrás aqui em Pernambuco, né, e no Brasil inteiro, na verdade, os pacientes cronificam, né? Muitas vezes aquela dor articular que o paciente é acometido durante o quadro de chikungunya, aquela dor cronifica. Então a gente ainda vê nos consultórios, nas emergências, no ambulatório, paciente retornando, né, por conta de cronificação, por conta de agudização de uma doença prévia que ele teve, né, por uma dor articular prévia que ele teve, secundária à chikungunya. Então a gente vai ver sim bastante questão de chikungunya ainda por alguns anos aí nas provas de residência médica, beleza? Então vamos lá. Assim como as outras, como a dengue, a febre amarela e a zika, né, a chikungunya é uma arbovirose, beleza? E dessa vez, diferente das outras arboviroses, a chikungunya é transmitida por um alfavírus, tá? Não é mais por um flavivírus. É um alfavírus que é da família Togaviridae. Então lembra disso. Dengue, febre amarela e zika são flavivírus da família Flaviridae. O chikungunya é um alfavírus da família Togaviridae, mas todos são arbovírus, tá? Que são vírus transmitidos por artrópodes, beleza? O vetor principal é o Aedes aegypti, tá? Mas a gente pode ter, no Brasil não é tão comum, a transmissão pelo Aedes albopictus, tá certo? Não é comum aqui no Brasil, mas só para você saber que isso é possível. O quadro clínico, pessoal. Aqui, o que vai caracterizar a chikungunya, né, diferente das outras arboviroses, é um quadro de dor articular muito intensa e que acomete mais de 90% dos pacientes, né? Na dengue, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Na febre amarela, a maioria dos pacientes são assintomáticos. Na zika, né, a grande maioria, 80% dos pacientes são assintomáticos. Mas na chikungunya, 90% ou mais é sintomático. E o principal sintoma é essa dor articular, que muitas vezes é intensa, tá certo? Além disso, né, quando é que a gente suspeita da chikungunya? Além da dor articular, o paciente vai ter uma febre alta, né, geralmente mais 38,5, né, na zika é um pouco mais branda, um pouco mais baixa essa febre, tá? Isso já ajuda a gente a diferenciar uma arbovirose ou outra, tá? E a chikungunya, ela evolui com 3 fases, tá? Geralmente, a gente viu que a dengue e a febre amarela são bifásicas. A zika geralmente só tem uma fase. A chikungunya tem 3 fases, tá? Ela pode ser aguda, subaguda e crônica, tá? E quais são os pacientes que vão evoluir mais para a fase subaguda e principalmente para a fase crônica? São aqueles pacientes com idade maior de 45 anos, que são acometidos pela chikungunya, ou aqueles pacientes que já têm alguma manifestação articular prévia, né, uma osteoartrite ou uma artrite reumatoide, né, já tem qualquer lesão articular prévia, esses pacientes têm mais risco de evoluir para cronificação da doença, tá? E aqueles pacientes que vão evoluir para casos graves, né, inclusive com manifestações sistêmicas, orgânicas, que podem levar até ao óbito do paciente, né, geralmente esses pacientes são aqueles com extremos de idade, né, geralmente menor do que 2 anos e acima de 65 anos de idade, tá? Mais grave é que aquele paciente que vai cronificar, aquele paciente que vai ter manifestação articular mais intensa, geralmente aquele paciente com mais de 45 anos de idade, que já tem alguma manifestação articular prévia. Beleza, pessoal? Bom, e como é que a gente dá o diagnóstico da chikungunya, tá? A gente geralmente pode pedir sorologia, né, ou pesquisar o vírus diretamente aí, tá? Na primeira semana, né, a gente pode pedir a sorologia IgM, da fase aguda. A partir da segunda e terceira semana já vai começar a positivar os anticorpos IgG, tá? Então a gente, como é uma doença que cronifica, né, a gente, a partir da segunda e terceira semana, para dar, inclusive, ajudar nesse diagnóstico diferencial de dor articular, pode pedir aí a sorologia IgG para chikungunya, tá certo? E se o paciente estiver naquela fase aguda, né, no início dos sintomas, que ainda não deu tempo de positivar a sorologia, a gente pede o PCR ou faz isolamento viral, tá? De complicação importante aqui que você precisa saber, né? O paciente pode evoluir para uma dor crônica, né? Uma dor articular crônica e pode inclusive ter deformação articular, tá? E grave isso aqui, já vou repetir de novo. Pacientes acima de 45 anos e que tem uma doença articular prévia, algum cometimento articular prévio que seja, esses são os que têm mais chance de evoluir para dor crônica, deformidade e doença articular mais severa, tá certo? Na chikungunya. E acometimento articular, acometimento neurológico, o paciente pode ter encefalite por chikungunya, pode, mas é bem mais raro do que na zika, tá? Então, se a gente suspeitar de uma arbovirose que evolui para um acometimento neurológico, a gente tem que pensar na zika, tá certo, pessoal? Bom, e o que a gente deve fazer em relação à conduta no paciente com chikungunya, tá? Novamente, suporte, né? Toda arbovirose, o tratamento vai ser só de suporte, não tem uma medida específica, não tem um antiviral específico que a gente vai fazer, tá? E principalmente controlar a dor. E isso é muito importante, porque como o paciente com chikungunya, ele tem muita dor, né? A prova vai dizer assim, esse paciente com chikungunya está com uma dor articular muito forte, vamos prescrever um AINE para ele, vamos prescrever um corticoide para melhorar essa dor articular? Não pode, pessoal. Na fase aguda, você não pode fazer de jeito nenhum corticoide, nenhum tipo de AINE para qualquer paciente com nenhuma síndrome viral, tá certo? Porque isso pode levar o paciente a desenvolver ou um quadro de síndrome de Raynaud ou um sangramento mais intenso. Beleza? Então não faz corticoide nem anti-inflamatório na fase aguda da doença. E assim como as outras arboviroses, né?
Suspeitou de chikungunya, você notifica. Agora, se a gente tiver um quadro grave que levou ao óbito do paciente, ou se a gente tiver um caso de chikungunya numa área que não é endêmica, a notificação vai ser imediata. Beleza, pessoal? Por que notificação imediata para chikungunya? Porque é uma doença que causa que pode causar, né, acometimento articular intenso, levando o paciente a ficar, muitas vezes, por muito tempo sintomático, né, levando ele a ter que faltar ao trabalho, né, ficar sequelado, inclusive. Então, suspeitou de chikungunya numa área que não é endêmica, né, numa área que não é comum a gente ver esse quadro, a gente notifica de forma imediata, tá? Para evitar que a doença se espalhe e mais pessoas fiquem inabilitadas, né, por conta dessa sequela articular. Beleza? Bom, e já que a gente não pode fazer nem AINE, nem corticoide, né, como é que a gente vai controlar esse paciente, né, principalmente na fase aguda? Como é que a gente vai controlar a dor do paciente, principalmente na fase aguda? Analgésico simples, tá? Paracetamol, principalmente, tá certo? Se o paciente não conseguir, se a gente não conseguir o controle da dor com o paracetamol, com um analgésico simples, a gente faz aquela escadinha de analgésico, tá? Passa por um opioide mais fraco, depois um opioide mais forte. É assim que a gente faz o controle da dor do paciente com chikungunya, na fase aguda, beleza? Agora, o paciente pode ter manifestação sintomas neuropáticos na chikungunya? Pode, né? Aí a gente vai lançar a mão da gabapentina ou da amitriptilina, tá? Esse paciente geralmente tem dor por mais tempo, né? Tem dor mais intenso, então a gente lança a mão também de uma medicação para tratar essa dor neuropática, beleza? E na fase subaguda e crônica, né, que quando não tem mais aquele risco aumentado de sangramento, a gente pode até lançar a mão sim de anti-inflamatório, né, pode até lançar a mão sim de corticoide, mas só a partir da segunda semana, de preferência a partir da terceira semana da doença, tá certo, pessoal? E como é que deve ser esse esquema de tratamento, então, os pacientes que cronificaram ou que estão na fase subaguda? A gente pode fazer o corticoide nessa dose aqui, 0,5 mg por quilo, para controlar a dor do paciente, por até 21 dias, tá certo? Se o paciente precisar fazer corticoide mais de 21 dias, ou seja, ele é um córtico dependente, né, ele precisa do corticoide para aliviar a dor, a gente não vai deixar esse paciente com corticoide o resto da vida, lógico, né? A gente sabe os efeitos colaterais que o corticoide pode ter no uso crônico. Então a gente vai lançar uma droga que poupe o corticoide, que tem efeitos semelhantes, mas que a gente poupa o uso do corticoide, que é a hidroxicloroquina, sulfasalazina e até o metrexato também está indicado. Beleza? Então, grava esses conceitos aqui sobre o tratamento da chikungunya, tá? Tratamento de suporte, não pode usar AINE corticoide na fase aguda, notificar todos os casos, se for caso grave, né, que leve a óbito ou em área não endêmica, a notificação é imediata e o controle da dor pode ser feito de forma escalonada. Nos casos subagudos e crônicos, a gente pode lançar a mão sim da prednisona e dos poupadores de corticoide, como a hidroxicloroquina, sulfasalazina e o metrexate. Beleza, pessoal?